Bom demais estar de novo com vocês, irmãos. É sempre um prazer estar aqui compartilhando, poder servindo a igreja e perceber a multiforme sabedoria de Deus, da graça dele, fluindo, interagindo com a gente, cada um dentro do seu dom, do seu ministério. E é precioso demais ver esse bom andamento do Espírito Santo em nosso meio. Queridos, eu tenho sido alvo já há algum tempo de um encargo no meu coração por o que se convencionou chamar, nos nossos jargões cristãos evangélicos, de um avivamento. Eu tenho sido realmente desafiado debaixo dessa palavra já há pelo menos alguns anos. E no ano retrasado, o Senhor falou, bom, está na hora de você começar a orar regularmente por isso. E então nós nos juntamos à iniciativa do Álvaro, que não é do Álvaro, é uma iniciativa da igreja, de um encontro de oração, onde nós buscamos ao Senhor ali, com muitos temas, com muitas demandas, são muitas coisas, queridos. Se alguma coisa aconteceu de bom para você na semana, você lembra assim, poxa, tem gente, pode se lembrar, pô, os irmãos estão orando por mim. Se alguma coisa deu certo lá no seu casamento, tem lá, o Rodrigo, junto da casa dele, também tem um encontro de oração lá. Jamile, Mairo estão ali ensaiando também um encontro de oração em Camboinhas. Então, se alguma coisa começa a acontecer, saiba que tem a ação de Deus sobrenatural, fruto de clamor dos irmãos. Eu lembrei que da última vez que eu estava aqui, fui montar a nossa mesa de ping-pong. Aí, quando eu chego aqui, vem dois irmãos. Falei, onde é que vocês estavam? Estávamos no monte orando. Falei, aleluia, glória a Deus. Coisas vão acontecer assim. Coisas vão acontecer. Então, queridos, eu tenho esse encargo diante do Senhor. Eu tenho recebido essa às vezes, não fico tão animado, a gente começa a olhar as circunstâncias, falei, mas é uma palavra que o Senhor tem me dado e que enche meu coração de fé. E eu quero, assim, alimentar a fé dos irmãos com isso, de que Deus tem muito mais para nós, para você individualmente, para a sua vida familiar, para o seu serviço no reino de Deus, para a sua vida no trabalho. Deus tem algo muito superior ao que você tem experimentado. Muito superior. Muito superior. E nós entendemos que a caminhada cristã é um caminho que nós vamos indo, caminhando, melhorando a cada dia. Mas, irmãos, existe ação de Deus sobrenatural na nossa vida que nos faz elevar a nossa posição em Cristo. E eu queria, assim, começar a incentivar você com fé, a começar a crer, independente do que você vê, independente do que você vê na sua vida pessoal, nos seus sentimentos, na sua vida lá de oração tão pífia, nas suas devocionais tão ralas e estreitas, no seu fruto de evangelismo tão pequeno, às vezes na sua célula não está naquele fervor que você gostaria, às vezes na sua vida familiar, tanta luta, meu Deus, Senhor, essa mulher que tu me deste, não, foi o Senhor não, você que escolheu, e tanta luta, querido, eu quero te dar uma palavra de fé, para que você confie no Senhor, e junte-se a nós, clamando ao Senhor por uma intervenção poderosa de Deus. Vocês concordam que nós precisamos de uma intervenção poderosa de Deus? Quantos aqui acreditam que nós precisamos de uma intervenção divina sobre a nossa vida? Se não for a mão de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos continuar, queridos, porque o Senhor tem nos dado perseverança, mas nós vamos ficar aquém do propósito de Deus para nós. E isso é terrível para a nossa geração. Terrível para a nossa geração.
Então, dentro disso, queridos, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 29. Uma introdução rápida sobre o que eu vou ler, sobre a história de Ezequias, como uma tipologia da ação de Deus na igreja, na restauração da igreja. O contexto é o seguinte, irmãos. O texto é 29, é 2 Crônicas, capítulo 29, deixa reservadinho aí, que a gente vai andar um pouco pelo texto. Contexto aqui dessa época. O pai de Ezequias era um tal de Acás. Acás, aquela história dos reis de Israel, né? Um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. Ele veio de uma geração de pais bons. O pai e o avô deles foram bons reis. Mas esse Acás, ele era um cara sangue ruim. Você tem ideia de quem era Acás? Ele, obviamente, era cheio de idolatria, adorava outros deuses, queimava incenso, se prostituía debaixo de toda árvore frondosa, queimando incenso através dos rituais pagãos de prostituição. Ele queimou os seus filhos no vale de Imom, sacrificando os seus filhos para essas entidades. Ele era um cara que fez imagem dos Balaíns, ele sacrificou para o Deus de Damasco, pedindo ajuda e acabou se prostituindo. E, por fim, ele fechou o templo do Senhor, apagou todas as iluminações, todas as lamparinas, pegou todos os utensílios, derreteu. O cara era um terrível homem. Você tem uma ideia do destino dele, que quando ele morreu, e tem várias histórias, depois vocês podem ler, ele nem foi enterrado junto com os reis de Israel. O desfecho dele foi assim, cara, morreu, aleluia, Deus levou ele. Nem com os reis de Israel ele foi enterrado. Então, o cenário desse momento onde Ezequias se encontra é o seguinte, de um pai terrível. Ele foi um dos que escapou do sacrifício. Começa a imaginar isso. Ele foi um dos caras que escapou. Durante a guerra que teve, 2 ou 3 filhos dele foram mortos também na guerra, os filhos de Acás, os irmãos de Ezequias. Então, o contexto era um contexto terrível, terrível, terrível mesmo. O povo inteiro se prostituindo, e eles eram do reino de Judá, não era do reino de Israel, que já estava lá com alguns problemas. Ele era do reino de Judá, onde a capital era Jerusalém. E mesmo assim já estava absolutamente complicado, com a vida o povo de Deus com a vida bem destruída do ponto de vista da sua devoção a Deus. Eu quero aqui, queridos, fazer esse paralelo, então, para a nossa realidade e desafiar os irmãos e colocar fé no coração dos irmãos, de uns caminhos do que aconteceu na vida de Ezequias e que, para mim, são princípios espirituais para uma ação de Deus na igreja. Não que se limite a essa forma ou dessa maneira, mas que são princípios que, quando acontecem, potencializam consequências tremendas para a nossa vida. Então, eu vou começar listando aqui pelo menos 4 elementos que foram ações de Ezequias junto com o povo, nessa busca dele por restaurar, ou, para botar no nosso linguajar, já que na nossa simbologia, para nos avivar. 4 momentos. Vamos lá comigo, capítulo 29, versículo... Vamos ler a partir do 1. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade. Então, já um parênteses, irmãos. 25 anos de idade. Eu tenho 43. Jovens, precisamos de vocês.
vocês são a geração que potencializa a vida espiritual da igreja. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ou seja, Davi já virou pai dele, né? Pulou todas essas genealogias ruins, já foi direto lá, Davi, seu pai. Então, a primeira ação que eu queria destacar para os irmãos, primeira ação em busca da restauração do Senhor, do avivamento de Deus na nossa vida. Versículo 3 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Queridos, olha que coisa interessante. Esse homem, escolhido por Deus, sobrou de uma geração terrível lá de Acais, começou o trabalho. Aleluia, vou ser rei. Primeiro mês, o que ele faz? Primeira coisa que eu preciso fazer, vamos abrir essas portas. Estava tudo fechado, o templo de Deus. Tudo fechado. Vamos reparar as portas. Queridos, o que é o templo do Senhor? Nós costumamos falar, nós somos o templo do Senhor. Mas o templo do Senhor, naquele momento ali, daquela história, era o lugar de adoração a Deus. O templo era o lugar de adoração a Deus. Quando Ezequias sobe ao trono, a primeira coisa que ele faz para começar um processo de restauração do povo de Israel é: abre a casa de Deus, vamos reparar as portas, para que a gente possa restaurar o lugar de adoração ao Senhor. Pense que não se podia adorar o Senhor fora do templo, e fora que estava cheio de idolatria. Então, era absolutamente necessária essa iniciativa para que as pessoas pudessem adorar o Senhor. Quando Neemias veio restaurar depois a cidade perdida e tudo mais, a cidade estava totalmente destruída depois de Nabucodonosor, muitos anos depois. Primeira coisa que ele restaura, porque não havia nem templo, o templo tinha sido destruído. Sabe o que ele restaura? O altar. O altar fala da nossa posição, da nossa adoração, do nosso coração, da nossa posição diante do Senhor. Então eu queria falar, queridos, que a primeira coisa para que a gente experimente um mover do Senhor, um avivamento de Deus, é que o Senhor precisa restaurar o templo do seu coração. O Senhor precisa restaurar o teu altar de adoração. A tua adoração profunda no secreto, o seu desejo por Deus, a sua paixão por Deus, a sua identidade com o Senhor. Nós não vamos ver nada distante do que estamos acostumados a ver, com corações fechados para a adoração, fechados, impedidos de ter uma conexão profunda com o Senhor. Então, em primeiro lugar, queridos, nós queremos avivamento, restaure o altar do seu coração. O Senhor precisa restaurar o templo, reparar essas portas, abrir esse acesso para que você possa novamente fluir diante de Deus. Você não vai fluir aqui, não vai fluir daqui a um mês, você precisa fluir diante de Deus. Enquanto você não estiver experimentando isso no seu dia a dia, você não vai poder ser um canal do Senhor nesse mover de avivamento. Segundo, a partir do versículo 4, diz assim: trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Queridos, eu fico vendo essa movimentação de Ezequias para buscar essa restauração do Senhor. Ele já começa restaurando o templo, depois ele chama aqueles homens e os ajunta.
venham vocês aqui, se juntem aqui. Eu sou fã de leio muito sobre histórias, testemunhos do passado, histórias de avivamento na história. E, se a gente pegar a própria palavra, muitas e muitas vezes, a gente vai ver, o próprio Pentecoste, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o Senhor, então, às 9h da manhã, encheu aqueles 120 homens com o Espírito Santo, porque eles estavam juntos. Estar junto, irmão, é significativo na nossa busca ao Senhor. Você pode ter uma vida muito intensa, mas essa vida muito intensa, ela precisa se juntar aos outros irmãos, para que a nossa força espiritual ali se concentre. Então, quando você está desagregado, separado, isolado, por melhor que sejam as suas motivações, você vai ter pequenas dimensões do potencial que Deus tem para você. Então, a palavra de Ezequias aqui junte os sacerdotes, junte os levitas, vamos juntar todo mundo, porque alguma coisa vai acontecer. Se juntem. Queridos, se queremos ver a ação de Deus, precisamos estar juntos. Precisamos quebrar as nossas preguiças, as nossas dificuldades, as nossas rixas, as nossas distâncias e nos juntar. Junte-se com quem quer o mover do Espírito Santo e você será cheio do Espírito Santo. Se junte com quem não quer nada e você terá nada. Junte-se. Junte-se àqueles que querem buscar o mover de Deus. Terceiro, ele disse para os levitas assim, a partir do versículo 5, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. É muito tremendo. Eu lembro de um relato de um avivamento na África do Sul, que aconteceu entre os Zulus, um povo africano, negro. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre essa história. E era um irmão, eu esqueci o nome dele agora, era um irmão sul-africano, então branco, né? Aqueles brancões, descendente de holandês ou inglês. E ele Deus tinha dado para ele um chamado para evangelizar os Zulus. E ele, isso estou falando de algo nos anos 50, 60 mais ou menos, esse avivamento foi recente. E a igreja era de brancos, né? A igreja era de brancos, e tinha a história dos Zulus, que era quase uma tribo mesmo, né? Eles estavam já sendo ali, já estavam num entorno e tal, mas era aquela... E esse irmão, ele evangelizava esses Zulus e pregava e tal, e ele tinha um encontro de oração com a parte branca da igreja, num certo horário. Aí ele estava orando lá com os Zulus, e um dia passaram, das famílias, né, das mais importantes da igreja, passou, e ele se escondeu com vergonha de estar participando ali dos Zulus, né, porque ele era uma pessoa de destaque também na sociedade, e ele se escondeu. Caramba! E ficou com aquele peso do pecado. Aí, vários acontecimentos, o Espírito conduziu eles a começar a ler Atos dos Apóstolos, né? Vamos ler Atos aqui, e começaram a ler Atos. E logo no início, primeiro capítulo, o Espírito Santo começou a trazer profunda convicção de pecado. E esse pecado dele ficar com vergonha daqueles que eles queriam evangelizar, ele começou a se confessar o pecado, e começou nos líderes, e começou a ter muito tempo de confissão de pecado, e eles não conseguiam avançar no texto de Atos. Então eles começavam a buscar diante do Senhor uma restauração de santidade, porque aquilo começava a ofender a santidade de Deus. Então eles confessavam, e avançavam nisso, até que chegaram no capítulo 2. E o que aconteceu?
Quando eles estavam lendo, queridos, um barulho como de um som de um vento impetuoso. E encheu aquele lugar. E, queridos, milhares e milhares e milhares de pessoas foram salvas a partir daquele momento. O local virou um lugar de ação tão poderosa de Deus, que enquanto eles faziam encontros de oração de cura, e foi marcado por muitos sinais, e eram aldeias distantes, as pessoas iam andando. Então há relatos de pessoas cegas, aleijadas, que iam andando para chegar no lugar, enquanto aquele irmão começava a orar, a igreja orando em busca de cura para aquelas pessoas que estavam ali. E quando Deus liberava a cura ali, as pessoas que estavam no caminho também eram curadas. E chegavam horas depois, eu fui curado, eu fui curado. E aí eles entendiam que era exatamente naquele momento que o Senhor estava fazendo uma obra tremenda. E as pessoas chegavam naquele lugar e já chegavam se convertendo ao Senhor. Avivamento da parte do Senhor começa com santidade. Se queremos o Senhor, vamos nos preparar, porque o Senhor, Ele trata com o nosso coração. Ele trata profundamente com o nosso coração. Ele vai falar conosco, irmãos, porque Ele se agrada da nossa companhia. O Senhor, o Espírito Santo, vai nos chamar de noite, vai nos chamar de dia, vai nos chamar no carro, vai nos chamar quando estivermos no trabalho. E à medida que você começar a caminhar com o Senhor, Ele vai gloriosamente, maravilhosamente comunicar a você, talvez com muito peso, talvez com muito choro, quiçá seja assim, talvez com muito impacto, mas Ele vai limpar a sua vida. E à medida que nós, com o coração santificados, nós vamos começar então a ter uma terra preparada para experimentar coisas do Senhor. Por que o Senhor não age num ambiente diferente desse? Porque Ele não quer repartir a glória dele com ninguém. Ele não quer gerar uma... Mas é óbvio, irmãos, que nesse ambiente de santidade, as multidões vão chegar. Muitas pessoas vão chegar. E essas pessoas não vão chegar santas, mas eles vão chegar e vão encontrar pessoas santas. E essas vidas das pessoas que vão chegar vão se santificar pelo contato dos irmãos com vidas santificadas que vão estar aqui. Amém? Vidas santas, queridos. Cheias de Deus, com temor do que você olha, temor no que você toca, temor onde você anda, temor do que você vê, temor do que seus interesses, dos seus desejos, dos seus sonhos. Deus vai te dar um temor santo, mudando as entranhas do seu coração para buscar Ele somente. E queremos muito isso, Senhor. Queremos muito isso. Com temor de fazer essa oração, porque sabemos da nossa própria vida e sabemos das nossas renúncias que vão ter que ser feitas. Mas queremos, amém, irmãos? Então, já nós abrimos a casa de Deus, nós separamos as portas, podemos restaurar o altar e o acesso a Deus, da nossa vida com Deus. Nós devemos ajuntar os sacerdotes e levitas, nós devemos estar juntos como corpo. Nós devemos, guiados pelo Espírito Santo, nos santificar, separarmos para Deus. E em quarto, no capítulo 29, versículo 10, diz: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então Ezequias falou: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel. Uma marca, irmãos, de ver na história de Deus grande movimento do Espírito Santo. É marcada por homens e mulheres que ousaram ter uma aliança com Deus. Uma aliança profunda com Deus. E isso é uma decisão. É uma
decisão. Você toma uma decisão, eu quero me aliançar com Deus. Quais são as consequências disso? Muitas. Mas é um pré-requisito aqui na história de Ezequias, onde ele começou a plantar o avivamento do Senhor. Vamos nos aliançar em Deus, queridos? Amém? Vamos fazer aliança com o Senhor? Se não fizermos aliança com Deus, quais são as consequências do ponto de vista da obra, da igreja? Querido, sabe o que vai ser? É aquela história das igrejas do Apocalipse. Nós não vamos ser frios, porque afinal de contas, né, somos de Deus, mas também não vamos ser quentes. E vamos ser daqueles caras ali, ó, beleza, eu sou do Senhor, eu estou aqui, minha vida está boa, eu de vez em quando eu estou aqui, leio a Bíblia, tenho aqui minha vida toda errada aqui, mas isso aqui eu acerto de vez em quando, me arrependo, eu volto, eu sou inconstante, mas Deus conhece meus pecados, ai Senhor, eu só estou inconstante, mas Deus... Essa é uma realidade, queridos, que nós precisamos romper para a glória do Senhor, se nós quisermos plantar avivamento na nossa cidade, no nosso Brasil, nessa congregação. Temos aliança com Deus. Você fez uma aliança, os casados aqui, né, com a sua esposa. Como é que você lida essa aliança? Como é a sua aliança com a sua esposa? Como é a sua aliança com o seu esposo? Então, muito mais é a nossa aliança com o Senhor. Amém, queridos? Então, Ezequias aqui, ele plantou, dentro de um cenário terrível, essas bênçãos do Senhor. E começou a colher alguns frutos. Agora eu quero falar um pouco das consequências desse avivamento em Ezequias. As consequências que começou a acontecer à medida que Ezequias se posicionou com Deus, que os líderes se santificaram, que o templo foi renovado. Primeira consequência, limpeza de pecados. Queridos, vamos ler aí no versículo 15, diz assim, acompanhem comigo. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram, segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar. Casa do Senhor, queridos. Na casa do Senhor. E tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron. E aí vai todo um relato aqui de limpeza de pecado. Uma verdadeira faxina no templo começa a acontecer. Uma verdadeira faxina começa a acontecer. Todos aqueles objetos de idolatria do templo, todos aqueles objetos profanos, os levitas começaram a tirar. E no versículo 19, que eu queria destacar, diz assim, também em todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Queridos, uma consequência tremenda de um mover de Deus, de um avivamento, é que o Senhor limpa os pecados do nosso coração, mas Ele limpa e leva tudo para o altar do Senhor. Ele não limpa para te expor, para te machucar, para te ofender, ainda que às vezes doe, mas a principal característica dessa ação do Espírito Santo, dessa limpeza, é que ele vai tirando, isso machuca, isso dói,
mas ele leva tudo isso para o pátio, toda imundícia, tudo leva para fora. Uma outra expressão é que eles levam para fora. O pecado, ele não fica para ser tratado, ele não vai ficar ali, ele vai ser colocado fora do templo. E vai ser levado lá para o altar, onde tem manifestação do sangue, do perdão, da transformação. Então, queridos, a primeira consequência de um avivamento é a limpeza de pecado. E essa, do que aconteceu aqui em Ezequias, eles tiram para fora, levam para o pátio, toda a imundícia, e tudo é resolvido diante do altar do Senhor. Aleluia. Segunda, no versículo 24, veja aí. Diz assim, os sacerdotes os mataram, falando já dos sacrifícios que eles começaram a fazer. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar para expiação de todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Queridos, manifestação do avivamento do Senhor, da restauração, consequências na nossa vida, na nossa história. Um perdão abundante sobre todos. Ou seja, o evangelho, ele é pregado. A centralidade da cruz, o sacrifício de Jesus, tipificado aqui pelos sacrifícios, ele volta a ser eficaz na vida da congregação. Então nós temos um fluir do evangelho, sangue sendo derramado e perdão de pecados. Queridos, isso é consequência do evangelho, porque o amor cobre multidão de pecados. E nós, nas nossas idas e vindas, no nosso dia, na nossa história, nós sujamos as mãos muitas vezes. E vamos com o coração pesado, com mãos sujas, pés sujos, nos reunir e impedimos muitas vezes a ação do Espírito. Mas no fluir do Senhor, há profunda provisão de perdão, de graça, de coração. A palavra diz que o vinho que alegra o coração do homem, lá no Salmo 104, versículo 15, o vinho que alegra o coração do homem, tipificando o sangue de Jesus, nos dando profunda alegria dos nossos pecados perdoados. Então, uma consequência tremenda da ação do Espírito Santo. Terceira, vamos ler alguns versículos aí. O versículo 25 diz assim, no capítulo 29 ainda: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Veja aí o versículo 30 também. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Mover de Deus, queridos, tem muita música, muita adoração. Onde houve uma ação do Espírito Santo, renovando alguma congregação, renovando ao longo do tempo, existe abundância de louvor e adoração. É muito interessante ver isso ao longo da história. Então, nós temos mais diversos relatos de irmãos ao longo da história, e todos eles foram marcados por uma profunda ação sobrenatural na música. E quero profetizar aqui, sobre os irmãos aí da louvor, que nós vamos experimentar, como consequência da ação de Deus, um renovado e fluido rio de Deus na adoração.
no louvor, no mover profético, nesses momentos onde o nosso coração se derrete diante do Senhor. E veja, irmãos, não é emocionalismo, não é modinha, não é nada disso. É um andar fruto de uma experimentação de corações santificados, leves, lavados pelo sangue de Jesus, que podem simplesmente adorar livremente, sem nenhum empecilho, sem nenhum peso. Isso tem um impacto absurdo, uns nos outros e numa congregação. Quantos já experimentaram alguma coisa assim, de uma profunda adoração no Senhor? Quantos? Tão tremendo, né, irmãos? Não é verdade? Quão tremendo é experimentar. E nós vamos experimentar coisas grandes do Senhor nessa área também, queridos. Nós vamos experimentar coisas, ação do Espírito Santo, curando, liberando palavra profética, liberando palavra de conhecimento, edificando a igreja, edificando para além dos nossos arraiais, para a glória dele, como consequência de uma ação sobrenatural de Deus. Mas no versículo que nós lemos, já no 29:35, fala da abundância. O que aconteceu, irmãos, nesse avivamento de Ezequias aqui? É esse? E o resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde... 31, eu estava olhando 30. 31:5. Diz assim: logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho e do azeite. Ih, tem muita coisa aí. Do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. O relato aqui de Ezequias, depois eu quero estimular vocês a lerem esses 3, 4 capítulos. Não coube. Foi muito, foi além do que precisava. E eles tinham que chamar, além dos levitas, os sacerdotes tinham vacilado lá, tiveram que chamar os sacerdotes às pressas para se santificar, para poder continuar no processo lá de trabalho com as ofertas das ovelhas e tal. E mesmo assim foi tanto que eles tiveram que construir um espaço para receber. Então, Rodrigão, a abundância é fruto de obediência a princípios, mas é fruto de uma ação das consequências de corações tocados e avivados pelo Senhor. Vamos, queridos, fazer isso para a glória do Senhor, movidos pelo Senhor, experimentar uma realidade de abundância que eu não vivo. Eu quero entrar nesse rio, Rodrigão. Eu quero me movimentar nessa experiência de dependência do Senhor. Nós abrimos a geladeira, tem comida, ligamos a luz, sai energia, temos tudo, tem um ventinho aqui que dá uma amenizada no calor. Nós perdemos muito da nossa dependência nos tempos modernos, né? Não precisamos nem aprender a decorar os lugares mais, né? Para onde? Preciso ir lá para Cordovil para achar um lugar. Esquece. Cadê o endereço? Bota no Waze, bota no Google Maps. De vez em quando ele te bota numas quebradas, né? Mas nós não precisamos nem depender do Senhor para decorar, para nada, tudo, né? Mas eu quero experimentar, e isso vai ser fruto, irmãos, de um mover de Deus. Eu quero profetizar nessa congregação a abundância do Senhor, fruto de corações generosos para a glória do Senhor. Que a nossa vida como congregação seja impactada pelo Espírito, a ponto de que as nossas coisinhas do nosso dia sejam pequenos diante daquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Quinto, veja aí no capítulo 29, no versículo 36. Uma coisa muito linda do que o Senhor faz, como consequência do mover dele de um avivamento. Diz assim: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente
se fez esta obra. Queridos, que coisa gloriosa. O Senhor, quando move, e Ele sempre se move, Ele glorifica sempre o nome dEle. Quando nós fazemos muitas coisas, corre um risco, e a gente sempre corre esse risco, de olhar para as coisas que nós fizemos e falava, caramba, eu fiz e acontecer. Eu comecei aqui alguma coisa e agora estou vendo os frutos desse meu trabalho. Mas a coisa curiosa é que mesmo Ezequias, tendo feito todas essas iniciativas de abrir o templo, de chamar os levitas, de santificar o povo, de mudar tudo que o pai dele tinha feito, ele olhou para trás e falou, eu me alegro por causa daquilo que Deus fizera para o povo. Então, queridos, esse quinto elemento é, o avivamento é sempre marcado para a glória de Deus. E eu estou assim, ansiando que o Senhor venha e manifeste poderosamente a sua mão sobre nós, e a gente reconhecer que não foi A, B, C, Z, mas foi a mão de Deus que interveio em nosso meio, porque precisamos de uma intervenção poderosa de Deus. Porque subitamente, outra palavra interessante e marcada nos movimentos de avivamento, de repente, se você for ler ao longo de vários testemunhos da história, os irmãos estão lá orando, buscando, semeando diante do Senhor, e então, de repente, quem lembra de um de repente de Deus aí na Bíblia? Vários, né? O Pentecoste é clássico. De repente, um som, como de um vento impetuoso. O Senhor parece que faz isso, é a especialidade dele. Ele não quer deixar muito rastro, não. Ele vem e ele faz. Essa história toda que vocês estão vendo aqui foi em poucos dias, irmãos. Foi em poucos dias, não foi um processo de anos, essa restauração de Ezequias. Foi uma restauração rápida. Salvo engano, acho que em 18 dias ele começou esse movimento e fazendo o Senhor movendo e fazendo esse movimento para a glória dele. Sexto elemento, eu acho que eu vou parar por aqui, não vou falar todos não, que toda hora o Senhor vinha me trazendo uma coisa nova. Uma coisa gloriosa, Fredão, que o Senhor moveu nesse avivamento de Ezequias. 150 anos sem Páscoa. 150 anos não se celebrava a Páscoa. E Ezequias, movido pelo Espírito Santo, depois de um pai desse naipe que eu falei com vocês, ele falou, precisamos restaurar o culto da Páscoa. Eu quero aqui trazer para a nossa meditação dessa manhã, é que uma das consequências do Evangelho verdadeiro do Senhor, além de todas essas que nós fomos falando, é que ela traz de volta a centralidade da obra de Cristo, do Evangelho. O Evangelho é restaurado ao lugar dele de destaque. E os homens olham para esta mensagem da obra consumada de Cristo e são então renovadas, restauradas. Queridos, toda a história do povo de Israel, ela é mudada a partir da Páscoa. A Páscoa era o centro da vida do judeu, porque ali, assim, nós fomos tirados do povo da terra do Egito e o Senhor nos tirou com um grande braço estendido. Ali Deus nos constituiu povo. E ali é a maior tipologia da obra de Cristo, não é verdade? Pega um cordeiro, imola o cordeiro, pega o sangue, bota nas portas. Então, queridos, o fato de Ezequias restaurar a Páscoa é tremenda a ação do que Deus faz, restaurando nossa vida com Deus, nos apontando o Evangelho. Aleluia! Como é bom perceber a ação de Deus na história, queridos. Como é bom perceber a ação de Deus na história. E eis-nos aqui hoje, igreja em Niterói, com a graça de Deus, não teve nenhum rei maluco, tapando o templo, botando imagens,
botando, se prostituindo embaixo de cada árvore frondosa, mas eis-nos aqui, igreja em Niterói, eu e você, diante do nosso Deus. Eu quero, queridos, plantar fé no seu coração. Um ponto importante de quando eu penso nessas coisas é ter uma visão exata de onde nós estamos com Deus. Porque à medida que aonde nós nos enxergamos diante de Deus, vai ser o grau de desespero que vai nos fazer conduzir para um outro lugar. E eu tenho a consciência que nós estamos muito pouco mexidos com a nossa posição atual. Nós estamos muito acomodados, nós estamos assim, olhamos para a nossa vida, para a nossa situação e está indo. Estou um pouco desanimado aqui, um pouco ali, mas está indo. E nos falta um choro, irmãos. Nos falta um choro. Nos falta uma angústia que busque a presença gloriosa de Deus no nosso meio. Eu quero plantar isso no coração de vocês, essa mensagem de que, à medida que o Senhor se aprofundar isso em nós, nós vamos nos juntar uns aos outros e nós vamos conseguir, queridos, pela graça do Espírito Santo, ter um outro olhar. Queridos, eis-nos aqui, igreja em Niterói, precisando de uma intervenção de Deus. Amém? Eu, como presbítero, líder dessa congregação, junto com o Moacir, eu reconheço com toda humildade e quebrantamento diante do Senhor que nós precisamos de uma intervenção poderosa de Deus, irmãos. Eu sou um desses que estou longe ainda, mas eu quero buscar diante do Senhor essa angústia santa, esse peso santo diante do Senhor. Eu não quero passar minha geração sem ser uma pessoa que impacte essa geração. Eu não quero ser um obreiro dessa congregação que passe como ilustre desconhecido a milhares e milhares de pessoas que não conhecem o Senhor, que andam desgarrados. Eu não quero passar, e eu creio que você também não, passar pela história, irmãos, e a história passa tão rápido. Meus filhos estão crescendo, passa tão rápido. Meu sogro falou comigo esses dias, Rodrigo, agora praticamente é Maria Clara. E eu paro e olho, Senhor, louvado seja o teu nome. Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Mas eu, queridos, eu sei que o Senhor tem mais para nós. O Senhor tem mais para nós. O Senhor tem vento novo para nós. O Senhor tem uma água nova para nós bebermos. O Senhor tem um mover novo para nós entrarmos. O Senhor tem coisas para resgatar no seu coração e limpar o seu coração profundamente. O Senhor tem uma obra para fazer na sua história e para te quebrar como um vaso quebrado diante do Senhor. Não vai ser bom, mas o Senhor vai fazer isso com você, na sua vida. Eu quero profetizar isso na sua vida, que você vai ser quebrado pelo Espírito Santo. Você vai ser quebrado pelo Espírito Santo. Eu não sei como, eu não sei onde, mas o Espírito Santo vai te encontrar. Ele vai te achar. E ele vai mudar o teu coração, vai mudar a sua maneira de viver. Quero profetizar isso para a sua vida, que o seu coração vai ser diferente para a glória dele. O seu ministério vai ser renovado para a glória dele. O seu serviço vai ser potencializado para a glória dele. A sua vida de santidade vai ser transformada diante dele. O seu coração vai ser aquecido diante do Senhor.
Você vai experimentar coisas novas da parte de Deus, na palavra, nas escrituras, na oração, no evangelismo, no discipulado, na profecia. O Senhor vai mover no seu coração. Vai doer, irmãos. A patada do grande leão Aslan, quando fura a gente, machuca. Mas é uma dor que nos enche de alegria também, queridos. Que o Senhor possa plantar no coração de vocês fé daquilo que Deus vai fazer. Deus vai fazer além do que pedimos. Deus vai fazer além do que pensamos. Mas se prepare para ser quebrantado e passar horas, dias, chorando diante do Senhor, para que o Senhor limpe o seu altar, para que o Senhor limpe o templo do seu coração, para que o Senhor santifique, para que o Senhor te conecte com outros que estão buscando ao Senhor, que não estão gastando tempo com tantas coisas. O Senhor vai te conectar, vai te ligar e vai te conduzir para um tempo novo, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eis-nos aqui como igreja. Eis-me aqui, Senhor, teu servo. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Reconhecemos que precisamos de uma intervenção tua na nossa história, Senhor. Reconhecemos que sozinhos não avançamos, que não temos as habilidades para isso, Senhor. Reconhecemos que somos pequenos diante do Senhor. Reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros diante do Senhor. E te pedimos, Senhor, que o teu Espírito tenha toda a liberdade de aprofundar isso em nós, Senhor. Não queremos permanecer como estamos, Senhor, não. Porque sabemos quem o Senhor é. Sabemos que o Senhor já nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sabemos que o Senhor vai nos conduzir a uma vida diferente, Senhor. E o Senhor tem feito isso já, somos gratos pelo que o Senhor já tem feito. Mas eu quero te pedir que o Senhor plante uma semente nova em nosso coração, Senhor. Um desejo novo, Senhor, por algo que não estamos vivendo, não estamos experimentando, mas que precisamos tanto, Senhor. Planta isso em nosso coração, do mais velho ao mais novo. Planta esse desejo intenso pela tua presença. Planta, Senhor, uma santa angústia pelas tuas coisas, pela tua palavra, pela oração. Senhor, planta em nós um desejo por vidas santas. Planta em nós, Senhor, um coração puro. E limpa, Senhor, nossa era, Senhor. Limpa nossa era, Senhor. Reconhecemos que dependemos do Senhor. Reconhecemos que precisamos da ação soberana do Teu Espírito vindo de repente sobre nós. Reconhecemos que precisamos, mas vem, Senhor, vem, Espírito Santo, prescruta, Senhor, o mais profundo do nosso ser. Senhor, prescruta o mais profundo do nosso ser, Senhor. E não nos deixa, Senhor, intocáveis diante da Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, indiferentes à Tua palavra. Não nos deixa indiferentes à Tua presença, Senhor. Não nos deixa indiferentes à Tua doce presença, Senhor. E nos conduz a coisas novas diante da Tua presença, para a glória do Teu nome. Do melhor ao maior, do mais velho ao mais novo. Cada criança, cada jovem, cada velho, adolescente, cada casado, cada esposa, cada esposo. Senhor, nos conduz a isso para a glória do Teu nome. Queremos assim Te dar toda a glória, por nos maravilhar daquilo que o Senhor faz, daquilo que Você age, da maneira que o Senhor se move. Oh, Senhor, se move, Senhor, em nosso meio.
Se move, Senhor, no nosso coração. Muda a nossa mente, muda os nossos olhos, e muda as afeições do nosso coração, Senhor. Nos levando para a glória do Teu nome, para outros lugares diante do Senhor. Senhor, o Senhor fez essa obra no povo de Israel, Ezequias, o Senhor restaurou de um cenário tão terrível, Senhor, de tanta idolatria. Eis-nos aqui o nosso coração, Senhor. Idólatra, Senhor, muitas vezes. Apegados a tantas coisas, Senhor. Ao futuro que o Senhor não projetou para nós. Eis-nos aqui, Senhor. Limpa do nosso coração os ídolos do nosso coração. Ah, Senhor, queremos só a Ti dar culto. Só a Ti, Senhor, celebrar. Tira do nosso coração. Limpa-nos, limpa-nos, limpa-nos para Ti, Senhor. Limpa-nos para Ti. Cobre-nos com o Teu sangue perdoador e nos conduz para Ti, Senhor. Em tudo nós Te agradecemos, porque o Senhor é que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera. E nós Te celebramos, Te agradecemos, Espírito Santo. Que o Senhor tenha toda a liberdade de aprofundar mais e mais e mais e mais em nós. Para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Amém.